Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha aí? Vamos falar do pós-jogo aí, né, de Corinthians 3, Água Santa 0, né, direto de Itaquera, na Neoquímica Arena, né? Grande vitória do Coringão, principalmente dando uma resposta, né, pra estreia ruim que foi contra o Bragantino, né? A gente sabe da questão dos desfalques que tiveram pro setor do ataque naquele jogo, setor de criação, né? Também a condição física dos jogadores ali, primeiro jogo da temporada, a perna tá pesada, né? Então a tendência é que fisicamente o Corinthians vai melhorando gradativamente, né? Nesse começo de temporada. Mas o Corinthians precisava dar uma resposta, né? Acredito eu. E assim o fez, tá? Acho que assim o fez. E, enfim, acredito que o Corinthians jogou bem, fez o dever de casa, conseguiu um resultado que a gente esperava, né? Um 3-0, uma goleada, jogando bem. Então, enfim, claro que tem coisas a mudar ainda, a gente vai coisas a melhorar, né? E a mudar, a gente vai comentar aqui nesse vídeo, né? Mas enfim, vitória do Corinthians é sempre especial, né? Estive presente lá, a Fiel lotou a arena, né? Como sempre. É, 37 mil torcedores foram acompanhar o Coringão, né? Fazer aí um desabafo aí que a Federação Paulista tá de sacanagem, né? Marcar um jogo na capital paulista nesse horário, né? Eu saí de casa era 5h30, cheguei em cima do jogo ainda. Tava lotado as estações, né? A galera tá trampando também. Então, pelo menos umas 8 horas da noite aí, acredito que seja um consenso pra galera que é menos ruim, né? É um horário péssimo também. Mas assim, acho que 9 da noite é um horário ok, tá ligado? Que já a galera já dá já começa a dar uma defasada ali no metrô, né? A galera já começa a chegar em casa e tem mais espaço pro pessoal, né? Mas enfim, Fiel, vou falar um pouco desse jogo aí. Começar pela escalação, né? Que eu achei muito boa a escalação, me surpreendeu. E enfim, a gente tem algumas perguntas pra falar sobre ela já no início, né? Quando você recebe a escalação, como é que foi a nossa percepção. Mas enfim, o Corinthians aí foi com o Cássio no gol, na lateral direita o Fagner, a dupla de zaga Mendes e o Balbuena, na lateral esquerda o Fábio Santos, né? Só aí você já vê que o Mendes pegou a vaga do Gil, a gente ficou se perguntando, né? Pô, será que o Gil foi barrado? Qual que é a fita, né? O meio-campo ali sem o Fausto, como é que o Lázaro fez esse meio-campo? Achei que ele foi ousado, ficou interessante, né? Ele fez o Maicon de primeiro homem, o Duqueiroz de saída pelo lado direito, né? E o Renato Augusto pelo lado esquerdo. Gostei muito desse posicionamento do Renato, né? Até falei no pré-jogo que gostaria de ver o Renato não como o bico, né? Nesse losango ali atrás dos atacantes. Gostaria de ver um pouquinho mais na retaguarda, né? Pra ele ter espaço. E quem ficou na criação ali como meia, né? Ofensivo foi o Adson, né? Achei muito legal essa opção dele, né? E no ataque ficou o Roger Guedes e o Yuri Alberto, né? Quando eu vi a escalação, a gente achou que poderia ser um 4-3-3, né? Porque se deixa ali o Renato de meia centralizado, do Queiroz e Maicon um pouco mais atrás, o Adson de um lado, o Roger do outro e o Yuri do outro, né? Mas não. Foi realmente um 4-4-2 aí que o Fernando Lázaro pensou pra equipe, né? Primeiro tempo foi bem interessante do Corinthians, tá? Muita movimentação, muita pegada, né? A gente já viu uma resposta pro jogo de domingo contra o Bragantino, que foi um pouco vagabundo, digamos assim, né? Um pouco preguiçoso. O Corinthians, quando joga em Itaquera, ele tem sempre um adicional a mais da torcida, né? Que não para de cantar, não para de pular, você já sabe como é que é a Fiel. Então o Corinthians estava mais ligado, né? E isso foi interessante, fora o retorno aí de Renato e Yuri Alberto, que dão uma puta qualidade adicional nesse time aí do Corinthians, né? Mas enfim, né? O Corinthians teve várias jogadas onde o Renato pegava pelo lado esquerdo, conseguia virar pro Fagner do outro lado, né? Fagner fininho, soltinho, levinho, né? Conseguindo fazer as jogadas que a gente conhece do Fagner, né? Enfim, o Roger, né, em uma dessas jogadas aí, pelo lado esquerdo já, né? Chutou uma bola na trave, né? E parecia que era questão de tempo pro Corinthians conseguir fazer esse primeiro gol. E foi desse jeito aí que saiu, né? O Renato vira uma bola pro Fagner, que domina com maestria no peito, né? Só o Fagner vai esse tipo de jogada. Um lateral muito bom, né, cara? Que bom que a gente tá recuperando essa boa fase do Fagner. E ele cruzou na cabeça do Yuri Alberto, que fez o primeiro gol dele do Corinthians nessa temporada, né? Corinthians 1, Água Santa 0, né? Após esse gol, cara, o Corinthians ele deu uma retraída, né? Pra jogar mais no contra-ataque contra a Ferroviária, contra a Água Santa. Só que aí veio uma situação que eu fiquei muito irritado lá do estádio, tá, cara? O Corinthians, principalmente pelo lado esquerdo, ele continua com aquele negócio de frouxidão que a gente fala, cara. O maluco vai correndo com a bola, ele não precisa ser nenhum craque, ele só precisa conduzir a bola em relação ao gol do Cássio, né? Tipo, em linha reta. Cara, ninguém dá o bote, mano.
É claro que aquele lado esquerdo do Corinthians acaba ficando mais defasado, né? Com Fábio Santos, Renato e Roger. O Roger e o Renato não tem uma característica muito boa de marcação. E o Fábio acaba ficando sozinho ali e já tá um pouco mais lento, né? Mas me incomodou muito a facilidade com a ferroviária, tô falando toda hora ferroviária, cara. Como a Água Santa chegava ali, né? O Cássio fez duas boas defesas, né? E, enfim, isso me irritou muito. Não pelo fato da Água Santa criar, mas pelo fato de ninguém chegar ali, cara. Os caras foi chegando. Enfim, você acaba pensando, né, que se é um time de mais qualidade, provavelmente faria o gol, né? Então isso me irrita muito, né? Mas enfim, logo após isso, cara, o Corinthians conseguiu retomar mais ali o protagonismo no jogo, né? O Duqueiroz conseguiu boas roubadas de bola, tá? Você via que faltava um passe ali, né? Pra conseguir achar o Yuri Alberto ou o Roger Guedes. E não tardou a sair, tá? Numa briga ali que o Duqueiroz teve, né? O Duqueiroz muito bem em campo, né? Muito ligado, muito aguerrido. Ele conseguiu lançar o Yuri Alberto, né? Que foi até o fundo, né? Foi até a linha de fundo mesmo. Cruzou pra trás, o Roger Guedes com muita frieza, dominou de frente pro zagueiro, cortou pra perna esquerda e bateu na saída do goleirão, né? Golaço do Corinthians, golaço do Roger, né? Corinthians 2, Água Santa 0, né? Enfim, e aí o Corinthians foi pro segundo tempo com essa vantagem, né? O primeiro tempo bem forte, bem coeso do Corinthians aí, claro, com aquele probleminha que eu falei ali do Fábio, ali do Roger, do Renato na parte defensiva, o Balbuena catou cavaco algumas vezes ali, mas nada muito comprometedor, acredito que a gente possa evoluir, né? Já pro segundo tempo o Corinthians controlou muito bem a partida, tá? O Água Santa não teve nenhuma oportunidade, o Cássio nem trabalhou nessa segunda etapa, né? O Corinthians bem aguerrido ali atrás, bem forte ali atrás, gostei bastante. E aí o Fernando Lázaro fez algumas alterações, né, que deu um gás novo na equipe, ele sacou o Maicon e colocou o Rony ali. Depois ele sacou o próprio Renato Augusto e colocou o Juliano. Protagonizou aí a reestreia do Romero no lugar do Adson, né? Depois ele ainda acabou colocando o Cantígio no lugar do Du. E o Matheus Bidu também estreando no camisa do Corinthians aí no lugar do Fábio Santos, né? Corinthians muito forte, Juliano entrou muito bem, o Romero também entrou muito bem, né? Faltou um golzinho do Romero aí, tava esperando, né? Mas mesmo assim o Corinthians fez o terceiro gol como, né? Numa roubada de bola de novo do Duqueiroz ali, ou foi do Rony, que contacta no Juliano, né? Ele consegue em velocidade achar o Yuri Alberto, né? E dá um passe ali no meio da área, o Roger Guedes faz o gol de carrinho, marcando o segundo dele, o terceiro do Corinthians, né? Segunda assistência de Yuri Alberto na partida, fazendo o Corinthians 3, Água Santa 0, né? Ainda teve outras oportunidades, tanto com o Yuri, tanto também com o Roger, né, numa cobrança de falta que pegou na trave, pro Corinthians dar uma aumentada nesse placar aí, mas acabou acabando 3-0 mesmo. Muito seguro esse segundo tempo do Corinthians, né, cara? Enfim, que reencontra as vitórias no Campeonato Paulista aí, né? Volta com o pé direito jogando em seu solo, né, na sua arena, né? Alguns destaques da partida, né? A gente sempre faz isso aqui no Loucos do Bando, né? Acho que negativo, talvez o Fábio Santos, eu não gostei muito da partida dele. Falhou em alguns botes, estava um pouco lento, ele e o Balbuena ali, principalmente aquele lado esquerdo. Pontos positivos, Yuri Alberto, né, é muito perigoso, né, um cara que agride bastante ali o setor defensivo, ele dá uma outra dinâmica naquele ataque, né, dá muito mais velocidade. Roger Guedes, com 2 gols também não pode falar que foi mal, né, jogou bem pra caramba, né, enfim, acertou seus dribles, muito participativo, essa combinação com o Yuri Alberto é muito boa, né, e acho que o principal foi o Fagner, né, cara? A gente tava com saudade desse Fagner, né? Que vai até a linha de fundo, que aparece muito no jogo, né? Uma característica do Fagner, ser esse cara influente na partida. E foi muito bom ver que, além dele durar a partida toda em bom ritmo, ele toca a parte técnica em dia, né? Gostei muito da partida do Fagner, tá? Então, assim, foi muito bem, o Duqueiroz também muito bem na partida, muito aguerrido, foi o motorzinho nesse meio campo. E outro que a gente também não pode deixar de falar foi o Renato Augusto, né? O Renato Augusto dá essa pitada de classe ali no meio campo ali, né? Ele destoa muito dos outros, né? Ele tá em outra frequência ali. E como o Adson foi essa bucha de canhão que o Lázaro fez ali, né, nesse sistema, que ficou entre o híbrido, né, de 4-4-2 na maior parte do tempo, mas assim, algumas vezes o Adson caiu lá pelo lado direito, ele apareceu também pelo lado esquerdo para combinar jogadas, mas aí ele como um meia mesmo, mas ele caiu algumas vezes como ponta, abrindo o time e tal, foi bem legal, ficou bem flexível essa situação, gostei bastante, né? E o Renato aproveitou muito bem isso. O Renato teve muito espaço ali com o Adson sendo sacrificado como primeiro cara da armação de jogadas, né? E tomando um combate toda hora.
E enfim, ele conseguiu rodar muito bem a bola, né? Você tem que deixar os caras que têm mais qualidade com mais espaço possível. As dinâmicas do time tem que fazer isso. E o Lázaro, assim, pra mim, foi muito bem nesse sentido, né, pessoal? Enfim, fiel. Deixa aí suas percepções da partida, o que vocês acharam aí, beleza? Se acharam alguma coisa aí, mas foi muito legal essa reestreia do Corinthians em Itaquera, tá? Se possível, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!